Pensa só, ter que fazer uma cirurgia no animal que tem basicamente um reator biológico funcionando a todo vapor dentro da barriga. É isso mesmo. Hoje a gente vai desvendar o desafio científico que é fascinante de anestesiar ruminantes. Sabe, aquele tipo de situação em que a biologia do próprio paciente é o maior obstáculo. Então, bora mergulhar nessa ciência. E essa é a grande pergunta. Por que vacas, ovelhas, cabras, eles não são como cães ou gatos, né? A fisiologia digestiva deles é uma coisa de outro mundo, super complexa. E é justamente essa complexidade toda que transforma um procedimento que poderia ser rotineiro em um ato de equilíbrio de altíssimo risco. Para a gente entender bem o problema, vamos comparar. Um cachorro, por exemplo, tem um estômago simples, um compartimento só. Agora, um ruminante, tipo uma vaca, tem um sistema com 4 câmaras. A maior delas, o rumen, funciona como se fosse um tanque de fermentação gigante, produzindo gás o tempo todo. Se um animal com estômago simples deita, tudo bem, sem grandes problemas. Mas para um ruminante, deitar pode ser bem perigoso. Então, vamos lá, vamos montar esse quebra-cabeça. Anestesiar um ruminante não é só escolher o remédio certo e pronto. É sobre gerenciar essa fisiologia toda especial do animal para evitar complicações que, olha, podem ser fatais. Aqui estão os 3 grandes perigos. Primeiro, o timpanismo, ou como o pessoal do campo chama, empanzinamento. A fermentação no rumen simplesmente não para. Se o animal está de pé, ele arrota e o gás sai, tranquilo. Mas e quando ele está deitado, principalmente de lado? Esse mecanismo para de funcionar. O gás se acumula, o rumen incha e começa a pressionar os pulmões e os grandes vasos sanguíneos. Depois, vem a regurgitação. E ela pode acontecer assim, passivamente. O conteúdo do rumen simplesmente volta. E o pior cenário de todos, a aspiração, que é quando esse material vai parar nos pulmões, causando uma pneumonia seríssima e muitas vezes fatal. E aí, como é que os veterinários lidam com esses riscos todos? A solução mais inteligente, na verdade, é evitar o problema de cara. Se o animal não precisar deitar, a maioria dos perigos simplesmente desaparece. E essa aqui é a regra de ouro. Mantendo o animal em estação, ou seja, de pé, os processos digestivos normais, como arrotar, continuam funcionando. Isso é possível com uma combinação muito esperta de sedação para acalmar o bicho e anestesia local, para bloquear a dor só naquela área específica. A sedação é o primeiro passo. O objetivo aqui não é apagar o animal, é deixá-lo calmo, cooperativo. Isso diminui o estresse para ele e, claro, cria um ambiente de trabalho bem mais seguro para toda a equipe veterinária. A dor vai ser tratada de outra forma. Agora, o que é bem interessante aqui é ver a variedade de ferramentas e as particularidades de cada uma. A acepromazina é ótima para dar uma acalmada sem derrubar o animal, mas não tira dor. Já a xilazina é um sedativo potente e também analgésico, só que, e aqui está o pulo do gato, os ruminantes são incrivelmente sensíveis a ela. Precisam de doses muito, mas muito menores que outras espécies. A detomedina, por sua vez, dá uma analgesia ainda mais forte. A escolha vai depender do procedimento, do temperamento do animal e, claro, da experiência do veterinário. Isso aqui ilustra perfeitamente como a técnica funciona na prática. Para fazer uma discorna, por exemplo, em vez de uma anestesia geral, o veterinário faz um bloqueio do nervo cornual. Com uma injeção certeira de lidocaína, toda a região do chifre fica dormente. O animal fica lá de pé, tranquilo por causa da sedação, mas sem sentir absolutamente nenhuma dor durante o procedimento. É uma abordagem precisa, segura e, claro, muito mais humana. Mas e quando o procedimento é mais complicado ou muito longo? Aí não tem jeito, às vezes o animal precisa ficar completamente inconsciente. Então, vamos para o próximo nível para entender como isso é feito. Basicamente, existem 2 caminhos principais para anestesia geral. A intravenosa, ou IV, é super comum em procedimentos a campo porque precisa de pouquíssimo equipamento. Já a anestesia inalatória, que usa gases, precisa de uma máquina de anestesia toda complexa, então é mais para ambiente de hospital. A vantagem dela é que dá um controle muito mais preciso da anestesia e a recuperação costuma ser mais rápida. Na caixinha de ferramentas da anestesia intravenosa, a gente encontra fármacos como a cetamina, que deixa o animal imóvel e sem dor. O Propofol é famoso por fazer o animal apagar e acordar de forma bem suave, sem muito tranco. E existem combinações, como a tiletamina com zolezapam, que garantem uma anestesia bem potente e confiável para várias situações. Já do lado dos gases, o isoflurano é o carro-chefe.
É o mais usado por ser confiável e ter um custo mais baixo. O sevoflurano é outra opção excelente, conhecido por permitir uma recuperação ainda mais veloz, só que ele é um pouco mais caro. A escolha muitas vezes é um equilíbrio entre o custo e o benefício para cada caso. Mas olha, não importa o método, se é na veia ou no gás. A anestesia geral em ruminante exige uma preparação super meticulosa. O sucesso não está só nos remédios, mas em cada passo do processo, do comecinho ao fim. E a preparação começa muito antes da cirurgia. Para um boi adulto, por exemplo, o jejum de comida pode chegar a 48 horas. Parece bastante, né? Mas o objetivo é crucial: diminuir o volume de comida lá no rumen e a produção de gás. Isso reduz, e muito, o risco de timpanismo e de regurgitação. Essa aqui é a lista básica que toda a equipe segue à risca. Além do jejum, ter um acesso na veia é essencial para qualquer emergência. O animal tem que ser colocado sob um acolchoamento bem macio para proteger os músculos e nervos. Mas o item mais importante de todos, que não dá para errar, é o posicionamento. E aqui está a solução genial para um dos maiores riscos: usar a gravidade a nosso favor. É simples, mas faz toda a diferença. Ao posicionar a cabeça de um jeito que a boca fique mais baixa que a laringe, qualquer saliva ou líquido que volte escorre para fora, não vai para os pulmões. É uma técnica, poxa, parece tão boba, né? Mas que literalmente salva vidas. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro que anestesiar um ruminante é bem mais do que só dar uma injeção. Essa frase resume tudo perfeitamente. É a soma de conhecimento dos fármacos, habilidade técnica e, principalmente, um respeito gigantesco pela biologia única do animal. Cada decisão que se toma é baseada nessa biologia para garantir a segurança em cada etapa. No final das contas, o ponto principal é este aqui. Não é só sobre apagar o animal, é sobre entender a fundo a fisiologia dele para que ele passe pelo procedimento e acorde bem e seguro. Isso mostra a expertise incrível da medicina veterinária, que aplica a ciência com muita compaixão e precisão. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A anestesia é só um dos muitos desafios complexos que os veterinários enfrentam todo santo dia. Fica a pergunta no ar: que outras maravilhas da ciência e da dedicação acontecem por trás das cortinas, no cuidado com os animais que são tão importantes para todos nós?